Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é O Bom Pastor dá a vida pelas ovelhas. O título da terça-feira, a bênção e a maldição. E o versículo, João 9:7. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Que esse dia seja um dia na Tua presença, Senhor. Um dia cheio do Teu Espírito, cheio da Tua Palavra. A Tua Palavra que é a luz para nós. E na Tua luz, nós vemos a luz. Nesse dia, Senhor, nós escolhemos a bênção, nós escolhemos a vida. Nós, humildemente, Senhor, nos curvamos diante de Ti. Reconhecemos nossa fragilidade, nossa pouca força, nossa falta de fé. Reconhecemos que somos pecadores. Precisamos de Ti, Senhor, em todos os aspectos da nossa vida. Precisamos do Eu Sou, daquele que supre todas as coisas que necessitamos. Te pedimos, amado Senhor, que o Senhor conserve durante toda a nossa vida a nossa simplicidade, a nossa pureza, que são devidas a Ti. E não permita que sejamos enganados. Não permita que caiamos em armadilhas de Satanás, nem sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Pelo contrário, queremos permanecer firmes, inabaláveis na Tua palavra, em Ti, seguindo o Teu caminho, o caminho que faz a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por tamanho amor, tamanha misericórdia com cada um de nós. E que o Senhor continue, cada dia, falando conosco, nos dando do Teu Espírito, a Tua luz, da Tua palavra. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa terça-feira é muito sugestivo: a bênção e a maldição. Isso foi proposto para o povo de Israel quando eles estavam para entrar na boa terra de Canaã. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 em diante, nós lemos: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais passar a possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Hoje, para nós, irmãos, isso também é uma escolha diária. Assim como Adão e Eva tiveram de escolher entre comer da árvore da vida, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E muitas vezes parece ser uma escolha óbvia, não é? Se você disser, escolhe entre a bênção e a maldição, ninguém vai escolher a maldição. Assim como ninguém escolheria a árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema, irmãos, são os fatores externos. Os fatores que nos enganam, que vêm para abrir, entre aspas, os nossos olhos para coisas que, na verdade, não deveriam ser o foco da nossa visão. Não deveriam estar, os nossos olhos não deveriam estar focados. E aí, Satanás, nas suas armadilhas, nos seus ardis, ele nos engana e, ao invés de escolher a bênção, muitos vão e escolhem a maldição. Mas é lógico que não é uma coisa clara. Então aqui eu vou escolher a maldição. É algo disfarçado. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, não a árvore da morte. Perceba? Mas o resultado é a morte. E o que o Senhor disse? O Senhor foi muito claro aqui para o povo de Israel. Se vocês obedecerem, cumprirem os mandamentos que eu ordeno, se vocês seguirem a minha palavra, vocês estão escolhendo a bênção. Do contrário, qualquer desvio é perigoso, irmãos, porque hoje os caminhos, você está andando num caminho correto, aí você dá uma desviada. De repente você está andando, parece que está no caminho correto, mas vai passando o tempo, irmãos, a coisa vai desviando, sabe? Aquela bifurcação que no começo os caminhos estão assim, tão perto, tão próximos, mas um vai indo para a esquerda, o outro vai indo para a direita, passa o tempo, você nem enxerga mais o outro caminho.
Mudou muito. Por isso, irmãos, nós precisamos ser humildes, precisamos ser simples e receber a ajuda do Senhor, receber a luz que vem da palavra. Quando o Senhor fala com extremo amor e misericórdia para nos conduzir. Veja, página 60, eu quero ler o terceiro parágrafo, que na verdade é o último parágrafo, porque logo após o Senhor ter falado sobre isso, no capítulo 11 de Deuteronômio, no capítulo 12, nós vemos então o Senhor falando sobre o lugar que ele ia escolher para que os cultos, né, as festas, o nome do Senhor fosse então colocado ali. E aí todos os israelitas de todos os cantos da terra de Canaã teriam que sair e ir até lá, né? Seria Jerusalém. Mas veja aqui, página 60, terceiro parágrafo, diz assim: no capítulo 12 de Deuteronômio, o povo de Deus foi orientado a buscar o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. E para lá ireis. Isso está no versículo 5 de Deuteronômio 12. De todo Israel, Deus escolheu uma tribo e uma cidade para ali pôr o seu nome e estabelecer o seu lugar de habitação. Por conseguinte, todas as tribos deveriam ir até lá para oferecer holocaustos, sacrifícios, dízimos e outras ofertas ao Senhor. Hoje, isso está no versículo 6, né? Hoje somos regidos pelo mesmo princípio. Ninguém vai aonde quer, pois existe uma ordem. Há governo na casa de Deus e é Ele quem manda. O lugar que o Senhor determinar é para onde devemos ir. Enquanto estava no deserto, o povo de Israel não tinha muitas restrições. Mas quando chegasse a boa terra de Canaã, o governo de Deus seria definitivamente estabelecido. Sendo assim, a melhor escolha era obedecer à palavra do Senhor, pois ele sabia o que era melhor para o seu povo. Sabe, irmãos, o caminho de obedecer a Deus é um caminho de se esvaziar, e é um caminho de se humilhar, um caminho de cruz, né, de tomar a cruz. Nesse caminho nós somos iluminados, nós vemos quem nós somos e nos deparamos muitas vezes com quem nós somos e precisamos tratar com quem nós somos, porque a luz de Deus nos mostra o quanto nós atrapalhamos a obra de Deus. E lembre-se, né, isso é importante, que o nosso amado irmão Pedro sempre fala, a obra de Deus é feita pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Nós somos instrumentos, vasos, não é mérito nosso, não é glória nossa, de nenhum de nós. Então, hoje o Alimento Diário nos apresenta a parábola de Lucas 18. Por quê? Porque se nós realmente não entendermos essa questão da nossa posição e de como nós precisamos de Deus, irmãos, nós ainda vamos ser, na verdade, usados por Satanás. Nós vamos ser, ao invés de uma pedra para edificação, uma pedra de tropeço. Então, em Lucas 18, o Senhor propôs uma parábola, a partir do versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O publicano, deu uma pausa aqui, não estou lendo mais não. O publicano, irmãos, ele era na época o cobrador de impostos, por isso o publicano, que era como um funcionário público hoje. Então, o publicano, porque ele era não só odiado pelos judeus, como desprezado, e havia uma fama sobre os publicanos, que é basicamente a mesma fama que hoje nós temos com os nossos políticos. Então, quando você vê um político, você já fica meio... Então, o publicano, naquela época, a fama dele era de ser uma pessoa que roubava. Por quê? Porque eles tinham que fazer a coleta dos impostos, mas eles não eram justos, na sua maioria, lógico, não eram justos nessa coleta, coletando mais do que era necessário para que eles pudessem ficar com o dinheiro. Então você tinha, por exemplo, X para coletar, para entregar para o governo,
para o Império Romano. Então eles iam lá e coletavam um X mais um, um X mais dois, enfim, no sentido de que aquilo que sobejava ficava para eles. Então eles eram muito odiados. E aqui o Senhor coloca exatamente a figura de um publicano, para mostrar, olha, é uma pessoa que vocês odeiam, tá vendo? Mas olha o que vai acontecer. E aí a parábola continua. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Veja só, irmãos, isso é um problema com a oração. Se você faz isso, você precisa detectar. É o orar de si para si mesmo. É quando você... Aqui está mostrando, lógico, como nós vamos entender, a questão do fariseu tentando mostrar o quanto ele é justo. Na verdade, ele não está orando a Deus, ele está orando de si para si mesmo. Quando você ora, mas querendo dar um recado para outra pessoa, ou orando, querendo corrigir outra pessoa, ou orando, querendo mostrar para outra pessoa que ela está errada, enfim, você está orando de si para si mesmo, você não está orando para Deus. Então, quando nós vamos orarmos, a oração é dirigida a Deus, nossos pensamentos são dirigidos a Deus, não às pessoas, não em dar lição de moral para as pessoas e mostrar que elas estão erradas. Aí eu vou orar uma palavra aqui que essa pessoa vai perceber que ela está errada. Não. Se você tem que corrigir, admoestar alguém, você tem que chamar a pessoa e fazer isso de modo que ela entenda. Apresente as suas justificativas, tenha comunhão, enfim. Esse fariseu, ele orava como? Ele dizia assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Você percebe? Isso é orar de si para si mesmo. Ou seja, o tema da oração não é o louvor a Deus. Embora ele esteja dando graças a Deus, na verdade, isso é só um floreamento na oração. O objeto da oração é ele. O culto é a ele mesmo. Por isso ele orava de si para si mesmo. Por que para si mesmo? Porque essa oração não vai a Deus, irmãos. Essa oração, uma oração, é mais ou menos o que nós falamos ontem, esse tipo de oração com arrogância, uma oração sectária, ela não chega a Deus, ela não sobe até Deus. Então, quando nós vamos orar, nós precisamos orar a Deus. O nosso louvor é a Deus, não está dirigido a nenhum homem, em primeiro lugar. E em segundo lugar, nós precisamos, irmãos, entender a nossa posição, quem nós somos e o que Deus fez por nós. E continua fazendo, lógico. Então, veja, eu vou continuar aqui, não terminou a oração do fariseu, né? Ele ainda fala no versículo 12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Está vendo? A oração de si para si mesmo. Ele está se enaltecendo diante de Deus. Aí vem a oração do publicano. O publicano, estando em pé, versículo 13, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que ele queria dizer? Quando ele diz, sê propício a mim, pecador, fala da propiciação. O Senhor, ele foi feito propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer que aquele fariseu, ele entendia o seu lugar de pecador, ele entendia que ele não podia agradar a Deus. Ele reconhecia que tinha uma dívida para com Deus, e por causa uma dívida impagável, que só o próprio Deus, na verdade, poderia ser propício pagar essa dívida. Então ele humildemente, reconhecendo a sua posição de pecador, batendo no peito, é como se ele dissesse, Senhor, eu não posso fazer nada, eu preciso de ti. Veja a diferença entre o publicano que dizia, eu sou bom, eu jejuo, eu faço oferta, né, eu dou esmola, eu não sou como esse publicano, eu não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero. Percebe a diferença? Esse fariseu, ele dizia para Deus, eu não preciso de você, eu não preciso de propiciação, eu sou bom, eu sou justo. O outro, o publicano, dizia, Deus, ser propício a mim, pecador. A diferença entre a expiação e a propiciação é que nós éramos inimigos de Deus, tínhamos uma dívida
enorme, eterna para com Deus. Essa dívida, irmãos, ia custar a nossa vida. O nosso destino era o lago de fogo. Então o Senhor Jesus foi à cruz e fez a expiação pelos nossos pecados. Quer dizer, Ele tomou os nossos pecados sobre si e Ele pagou a conta dos nossos pecados, a dívida eterna. Então essa é a expiação. Quem fez a expiação foi o Senhor Jesus. O resultado da expiação é a propiciação. Quer dizer, a propiciação é quando a ira de Deus ela é removida. A ira de Deus, a dívida é paga. Então, o Senhor pagou para que a ira de Deus fosse removida. Então, hoje nós não somos mais inimigos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. A ira de Deus, a justiça de Deus, ela foi satisfeita. Foi feita a propiciação. Propiciatório era o nome da tampa da Arca da Aliança. Então tinha a Arca da Aliança no Santo dos Santos, e aí a tampa era chamada de propiciatório. Por quê? Porque quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano com o sangue nas suas mãos, e ele jogava esse sangue sobre a tampa do propiciatório, ali, esse ritual, irmãos, ele indicava a realidade da expiação de Cristo, foi feita por nós, com aquele animal representando a morte de Cristo. Então, quando aquele sumo sacerdote entrava e jogava aquele sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, ali os pecados do povo de Israel eram perdoados, eram expiados. Isso tudo por causa da realidade que viria no tempo, não é? Porque na eternidade já havia sido realizada, mas no tempo, eu falo da eternidade, por isso que o Senhor é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, mas não vou entrar nisso hoje. Então ali, o sacerdote, se fizesse corretamente, ele não morria. Se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos sem o sangue, ele morreria. Apenas Moisés podia entrar no Santo dos Santos quando quisesse. Então aqui, irmãos, você vê esse publicano dizendo: ninguém pode ser propício a mim. Ninguém pode satisfazer a justiça de Deus. Só o próprio Deus. Só o próprio Deus é capaz de pagar a dívida que eu tenho. Por isso ele ora: ser propício a mim, pecador. Veja, é uma condição de total dependência de Deus. Então essa oração, na verdade, representa a nossa vida. A nossa vida deve ser na base da humildade, sabendo a posição que nós temos e sabendo o que Deus fez por nós e o que Ele ainda está fazendo. Então a parábola, ela termina assim, versículo 14: digo-vos que o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele. Quer dizer, Deus aceitou a oração do publicano, não a do fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, a nossa posição, irmãos, não é de nos exaltar. A nossa posição é de seguir o Senhor, seguir a palavra, entendendo que a nossa suficiência vem de Deus, que a palavra de Deus faz a obra de Deus e que nós somos instrumentos que o Senhor tem prazer em usar, e nós, humildemente, temos grande prazer e alegria em ser usados pelo Senhor. Eu vou terminar. Essa é a grande lição, irmãos. Assim, quando nós escolhemos a bênção. Esse é o caminho de Deus. O caminho de Deus é sempre trilhado na humildade, na simplicidade. É lógico, irmãos, que muitas vezes nós erramos e nós damos uma de fariseu, não é? Mas graças a Deus hoje nós temos o sangue de Cristo para limpar os nossos pecados e para nos alinhar. Temos a palavra, né, para nos mostrar: olha, esse é o caminho errado, esse aqui é o caminho correto, esse aqui é o caminho da bênção. E nós sempre podemos nos arrepender e voltar para o caminho da bênção. E eu vou encerrar aqui lendo na página 61 o último parágrafo. Os que se julgam bons e justos aos próprios olhos permanecerão em seus pecados. Mas os que se julgam pecadores, que nada são, que reconhecem sua cegueira, esses serão salvos. Quando Adão caiu, todos nós nos tornamos cegos, e a partir daí todos nascemos cegos.
Mas graças a Deus, um dia o Senhor cuspiu no pó da terra, fez lodo e aplicou em nossos olhos. Ou seja, a palavra que saiu a palavra que saiu de sua boca chegou até nós, e depois de nos lavarmos no tanque do enviado, passamos a ver. Isso é maravilhoso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós para reconhecermos nossa cegueira a tempo de ser curados. Então, querido irmão, querida irmã, que esse exemplo de Lucas 18 permaneça no nosso coração. Porque aqui você tem um exemplo claro do que agrada a Deus, do que é o seguir no caminho da bênção. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.